Aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, dando-lhes as boas-vindas à nossa programação. O propósito de nosso ministério é equipar ao crente em sua posição em Cristo Jesus. Nosso ministério é um ministério internacional que tem alcançado a milhares e milhares de pessoas que têm abraçado o conhecimento dos ensinos paulinos, levando-lhes a conhecer sua posição em Cristo Jesus. Nesta ocasião, queremos introduzir nosso tema deste dia. Nos passados programas temos falado de tua posição em Cristo. No segundo programa estivemos falando sobre a salvação que é eterna. Nesta ocasião temos um precioso ensino que garante iluminar os olhos do teu entendimento. Se encontra no capítulo 5 do livro aos Romanos, aonde o apóstolo nos dá instruções que nossas garantias de nossa salvação são eternas e inabaláveis. O tema de hoje será da mesma maneira. Da mesma maneira que Adão nos destituiu, da mesma maneira Cristo nos institui ao reino. Por que não passamos ao próximo passo desta programação, que é o ensino da palavra do Senhor? Como lhes mencionei, o tema que temos hoje é da mesma maneira. Esse é o tema, e se encontra em Romanos capítulo 5, verso 18, ou melhor, vamos ler em nossa Bíblia. Diz assim este verso bíblico: assim que, como pela transgressão de um, veio a condenação a todos os homens, aqui está o tema, da mesma maneira, pela justiça de um, veio a todos os homens a justificação de vida. É bem importante que os términos de nossa salvação sejam da mesma maneira que obtivemos a condenação. Esse é o término que quer explicar Deus. Ou seja, da mesma maneira que fomos condenados, da mesma maneira fomos salvos. Agora, o que temos que ter em mente quando ele disse que é da mesma maneira, por exemplo, se pediu permissão a nós para perder-nos, ou foi uma decisão de outra pessoa que nos colocou em condenação? A mim não me perguntaram, a ninguém foi perguntado. Por herança, ou seja, o primeiro homem, Adão, nos destituiu, sem pedir permissão a nós, sem utilizar nosso livre-arbítrio para tomar uma decisão. Portanto, é bem importante que você conheça bem como perdemos, como nos condenaram, para que entenda que da mesma maneira como nos salvaram. É bem importante que você entenda esse término da mesma maneira. Assim que guarde isso no teu telão imaginário, porque vou utilizar isto pelo tempo que nos resta, vou utilizar esse tema. O que ocorreu? Um homem disse que nos destituiu da glória de Deus. Pode ler na Bíblia, em Romanos 3, 23, quando disse que um só homem nos destituiu da glória de Deus, assim mesmo disse na Bíblia. Vamos ler a este importante versículo bíblico que diz: porquanto todos pecaram. Veja, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso foi o que fez Adão, o pecado. A desobediência do primeiro Adão nos destituiu a todos os homens. Quer dizer que mamãe, papai, a criança, quando um nasce, aí nesse berço, o bebê tão bonito, ele não tem que pecar para ser um pecador. A Bíblia diz que em pecado nos concebeu nossa mãe. Por isso é que diz que o primeiro homem os destituiu da glória de Deus. E ao destituir-nos da glória de Deus, porém, disse a Bíblia que nos colocou em morte espiritual. Assim diz que estivemos mortos em delitos e pecados. Romanos 5,12. Vamos ler, importante, vou utilizar a Bíblia constantemente, porque Romanos 5,12, veja o que diz o verso 12. Disse: portanto,
como o pecado entrou no mundo por um homem, não por muitos homens, veja, por um homem, e pelo pecado a morte, não a morte física, a morte espiritual, porque estamos vivos, mas sem Jesus Cristo, sem a justificação, nos colocaram em morte. Disse, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Veja, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Outra escritura que pode nos refrescar a memória quanto a isso é Efésios capítulo 2, verso 1. Disse que, estando nós mortos em delitos e pecados, Cristo nos deu vida. Vamos ler que é mais efetivo. Diz, e ele vos deu vida a vós, quando estavam mortos em vossos delitos e pecados. O terceiro aspecto dessa maldição podemos ver em Romanos 5:10. Vamos ler aí também. Disse que nos fez inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Veja como diz o verso 10. Disse, porque se sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Veja, sendo inimigos, fomos reconciliados. Agora a palavra diz que muito mais, estando agora já reconciliados, se sendo inimigos, não perdemos nossa garantia de salvação, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Assim que estas escrituras que temos lido até aqui nos mostram que o primeiro Adão nos destituiu, nos colocou em morte espiritual, nos fez inimigos de Deus, e tudo isso sem pedir-nos permissão. Não nos consultaram, não nos pediu livre-arbítrio, não nos pediu nossa vontade. Isso foi uma decisão totalmente e naturalmente, não temos tempo para explicar nesse dia, mas um ato de Deus, conforme Isaías 46, Deus mesmo se lança a culpa. Ele diz, eu fiz, eu levarei, eu suportarei e eu guardarei. Quer dizer que Deus, ele se faz responsável disso que ocorreu, e por isso é que ele utiliza o término da mesma maneira. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br